Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Meus queridos, hoje é dia 13 de setembro, segunda-feira. Nós estamos na nossa aula de número 1. É a primeira videoaula desse novo caderno, esse caderno impresso que está com vocês, o caderno Conexão Humana. E nessa primeira aula, meus queridos, nós vamos trabalhar língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa, nós vamos conhecer um gênero textual que é o relato de memória. Nós vamos perceber suas características, que é um texto narrativo, que tem um começo, um meio e um fim, Acontece alguma situação e no final essa situação se resolve, Dentro aí desse tempo, desse desenvolvimento do texto. Sendo um texto do tipo narrativo, nós já sabemos que o narrador pode ser narrador observador ou narrador personagem. Nós vamos descobrir que narrador é esse que aparece no texto que vocês vão ler, tá certo? Outra coisa, meus amores, efeito de sentido de alguns sinais de pontuação. Nós vamos ver um pouquinho, do uso da aspas e da reticências. Também efeito de sentido de palavras ou expressões. Nós bem sabemos, que as palavras elas vão ter sentido de acordo com o contexto, de acordo com onde elas estão ali inseridas, não é verdade? E sobre recursos de substituição, que nós já vimos em aulas anteriores, E vamos, ver mais alguns exemplos aqui nesse texto que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, meus queridos, como eu vou falar de relato de memória, vou fazer uma pergunta para vocês, Como será que nós conseguimos nos lembrar de tantas coisas? Já perceberam que tem fatos, que ficam aí marcados na nossa memória, que pode passar muito tempo, E a gente sempre consegue recordar desses momentos? Incrível, Isso aí é por causa aí do trabalho, do funcionamento do nosso cérebro, tá certo? Então, olha só, nós nos lembramos de tantas coisas porque o nosso cérebro possui a capacidade de guardar muitas informações. E ele guarda desde as nossas emoções até tudo aquilo que aprendemos na escola, tá? Essa capacidade do cérebro, de guardar informações se chama memória. Por isso que o nosso gênero é relato de memória. E o texto, meus queridos, que vem pra gente aqui na página 4, é intitulado Noite do Terror. Nossa, quanta coisa pode acontecer numa noite do terror. Antes de você fazer a leitura do texto, leia o título, para uns instantes e tenta levantar hipóteses de que você acha que esse texto vai falar, Noite do Terror. Será que é alguma coisa assustadora, assombração, esse tipo de coisa? Então, levante as hipóteses, pensa aí de que pode ser o assunto desse texto e só depois você, então, comece a ler o texto. Essa é uma sugestão que eu te dou, tá? Mas eu vou te adiantar aqui um pouquinho do que acontece nessa noite de terror, tá certo? Se você tem irmãos menores, talvez você seja o mais velho, ou mesmo que seja o mais novo, já aconteceu dos seus pais precisarem sair e o irmão mais novo ficar com você um tempo, à noite? Ou o contrário, ou você ficar com o irmão mais velho à noite? Já aconteceu essa situação com vocês? Pensa aí, E nesse dia, nessa noite, deu tudo certinho, ficou tudo na santa paz ou teve imprevistos? Pois é, então, meus queridos, essa pessoa que está narrando aqui esse texto, ela precisou ficar com os dois irmãos, com os irmãos menores, enquanto seus pais, tiveram que sair à noite. E aí, mais aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que ela relatou, tudo aqui nesse texto. Primeira coisa que aconteceu, Os meninos já estavam dormindo e aí o menorzinho, que estava no berço começou a chorar. Ela teve que ir lá para ver o que estava acontecendo.
O que é que tinha acontecido? Ele tinha feito xixi, molhou o berço todo, ela foi, trocou a fralda e tirou ele do berço, porque o berço ficou encharcado, né? Ficou todo xixizado. Ela até usa depois essa expressão, né? Xixizado, quer dizer, encharcado, cheio de xixi, não é verdade? Aí, meus queridos, ela pegou o pequenininho e colocou na cama junto com ela e mais o outro irmão. O danadinho fez xixi de novo. E ela não tinha mais para onde ir, né, coitada, não teve sossego para dormir nessa noite. Então ela falou assim, eu vou juntar todo mundo e nós vamos para a cama do papai e da mamãe. Quando eles chegarem e ver que a gente tá lá, né, eles dão um jeito. Acho que aquele dia esse irmão caçula deve ter bebido litros e litros de água, porque ele fez xixi também na cama do pai e da mãe. E aí ela foi com eles pro chão. Gente, quando ela pensou, né, que ela ia dormir sossegada, ela relata aqui, ó, apareceu um monstro assustador. Que monstro será esse? Isso eu não vou contar não, vocês vão ter que, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão descobrir que monstro assustador foi esse que apareceu para perturbar o sono de todo mundo. Crianças, eu coloquei uns trechinhos aqui no quadro para a gente analisar, né, o uso aqui de algumas palavras, de algumas substituições, tá certo? Então, olha só, papai e mamãe tiveram que sair por algumas horas à noite. Presta atenção, ela já começa fazendo o seu relato, papai e mamãe. Se eu começar a contar alguma coisa para você e começar a falar, papai e mamãe fez isso, eu tô contando alguma coisa, né, que aconteceu comigo. Esse narrador aqui é o quê? Observador ou personagem? Personagem, papai e mamãe, tô falando dos meus pais, né? Então, já dá na primeira frase que aparece, você já identifica logo que é um narrador personagem. Papai e mamãe tiveram que sair por algumas horas à noite e ela ficou tomando conta dos irmãos, né? Eu fiquei tomando conta dos meus irmãos. Ó, meus irmãos, tá. Depois ela continua, o que parecia fácil. Porque quando eles saíram, né? Eles quem? Então ela usou esse pronome eles para substituir um termo que ela já havia dito antes, que é papai e mamãe. Para não repetir aqui novamente papai e mamãe, ela usou o pronome. Então é um recurso, né, que nós usamos, essa substituição de nomes por pronomes, não é verdade? E aí vamos continuar. O que parecia fácil, né? Porque quando eles saíram, os dois meninos, agora aqui ela usou uma outra expressão. Quem são esses dois meninos? Os meus irmãos. Então ela usou essa expressão, os dois meninos, para não repetir, né? De novo falar meus irmãos, ela falou os dois meninos. Já estavam dormindo, né? Eu não coloquei aqui o trecho todo. E aí, quando ela começa a contar, quem que chorou no berço? O caçulinha. Então, a gente sabe que o caçula é o irmão mais novo. Quando ela continua, ela faz ainda mais duas referências a esse irmão mais novo. Só que ela não usa mais a palavra caçulinha, ela vai usar pequerrucho. Quem é o pequerrucho? É o irmão mais novo, é o caçulinha, é o que fez xixi. Depois ela ainda fala de novo com o maninho no colo. Quem é o maninho? É o mesmo pequerrucho, é o mesmo caçulinha, é o irmão mais novo. Então, meus queridos, o que ela usou aqui, né? Sinônimos, né? Palavras que servem para substituir a outra e que não vai mudar o sentido, né, do texto, não vai mudar o sentido daquilo que ela vai escrever, tá certo? Então é muito importante, né? Toda vez, eu já falei isso aqui, vou repetir, toda vez que você fizer a leitura de um texto, preste atenção nessas substituições, tá bom, meus queridos? Gente, quando a gente começa a gravar, né, esses vídeos, acontece de tudo na casa da gente. O cachorro late, a campainha toca, você tem que parar, né? Aí você esquece o que você tem que falar, você tem que parar e fazer de novo. Nossa, tem hora, né, que dá vontade de entregar os pontos. O que seria entregar os pontos? Quase entreguei os pontos. Eu fui gravar isso aqui, quase que eu entreguei os pontos. Que quer dizer essa expressão, né?
É entregar alguma coisa para alguém? De forma alguma, né? Quase entregar os pontos é quase desistir. A menina também que está contando essa história aí, ela foi muito corajosa de ficar com os irmãos, de cuidar do irmão e trocar de cama e fazer aquela coisa toda, mas quando apareceu lá o tal do bicho assustador, né, que vocês vão ver o que é, gente, ela quase entregou os pontos. Então, quando a gente usa essa expressão, né, é isso, ela quase desistiu de ser corajosa como ela estava sendo. Então, meus queridos, eu peguei aqui um trechinho do texto, né, do relato de memórias, para a gente ver o uso da aspas e da reticências. Quando eles chegarem, vão dar um jeito em tudo. Pensei. Quem é que pensou? A Tatiana, que é a menina que está relatando aí para nós esse acontecimento da vida dela. Então, a gente usa aspas para colocar, para sinalizar fala de personagem, né? Pode ser usado aspas para fala de personagem, para o pensamento, né? Que foi o caso aqui que ela usou, ela está nos relatando e dentro do relato dela, ela colocou esse pensamento que ela teve. Aspas também pode ser usada quando a gente tira um trechinho de um outro texto para citar no texto que a gente está escrevendo. E aí, continuando, né? Ela foi dormir na casa na cama, né, dos pais, e acordou de novo nadando no lençol, novamente encharcado pelo caçulinha. Aqui nós usamos as reticências. Que sentido que tem a reticências? É deixar com que o leitor continue pensando ali naquele fato, né? Quando você lê, você já viu tanta coisa que esse caçulinha aprontou nessa noite, que quando você chega aqui, você pensa, nossa senhora, meu Deus, né? Esse caçulinha realmente não é fácil. Então, a reticências é usada para isso, para deixar que o leitor, né, continue aí o seu pensamento. Vamos dar uma olhadinha nas atividades que nós temos para hoje? Logo depois do texto, né, você vai ter aí as perguntinhas no caderno, né? Tem a questão que fala, né, da expressão entregar os pontos, tem uma questão aqui da substituição, né, de um nome pelo pronome, você vai fazer com bastante atenção. Olha só, meus amores, além das atividades que você tem no caderno Conexão, você também tem atividades que estão coladas lá no seu caderno individual, tá? E aí eu quero que você faça o cabeçalho nesse caderno todos os dias, como está orientado lá, tá certo? A folha de atividade está colada numa página e foi deixada a página ao lado para você responder as questões, tá? Façam com bastante atenção. Lá na folha de atividades, eu trouxe para vocês um outro relato de memórias também, tá? E o título desse relato é Tempo de Infância, né? É um relato de memória de uma criança indígena e o nome dela é Daniel Munduruku. Você também vai perceber lá no texto outras pistas que te faz, né, constatar de que é uma criança indígena. E aí ele começa a contar das brincadeiras dele de infância, né? E uma das brincadeiras era correr, né? Correr um correndo do outro, com os primos, com os outros irmãos. E eles corriam, e o objetivo deles era chegar no igarapé. Sabe o que é um igarapé? É como se fosse um rio, né? É como se um braço assim de um rio e não é muito profundo, né? Dá para correr pisando ali naquelas águas. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. Normalmente, né, os igarapés tem muito na região amazônica, né? Que é de onde é essa criança indígena aqui que está contando pra gente. E na maioria das vezes, né, esse igarapé, ele vai pro interior da mata. Deve ser muito gostoso brincar num igarapé, né? Vocês vão fazer leitura prestando bastante atenção. Não leia o texto uma vez só não, quero que leia mais de uma vez. E aí vocês vão responder também essas questões que estão coladas aí, você vai responder no seu caderno, tá certo? Nós vamos nos encontrar agora na nossa videoaula de quarta-feira.